Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal de apologética cristã, o defendendoafé.com.br, e hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, que é um versículo que se encontra nas Escrituras em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, o qual vai dizer assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Vamos aprender um pouco sobre essa passagem. Será que Paulo estava realmente ensinando que nós devemos nos batizar por pessoas que já morreram e que não tiveram oportunidade de serem batizadas? Será que é isso que Paulo estava ensinando nessa passagem? Pois bem, essa é uma passagem muito controversa. Só existe esta passagem nas Escrituras, que está falando de batizar mortos. E daí a dificuldade que muitos têm em interpretá-las. Eu já vi inúmeras explicações, das mais sofisticadas às mais estapafúrdias, para tentar explicá-lo. E o grande problema é que, como você sabe, para você formar uma doutrina bíblica, você precisa de pelo menos 3 passagens tratando do mesmo assunto, o que não é o caso aqui. Agora, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, eles usam essa passagem, essa igreja conhecida como Igreja dos Mormons, para atestar a sua prática de batismo pelos mortos. Estariam eles corretos? Como é que eles fazem isso? Como é que é feito? Bom, o Mormon, ele vai até o templo Mormon, não é a igreja Mormon, o templo é um outro local, que não é de acesso a todos os mormons, somente aqueles que são convidados, pelo bispo. Eles vestem uma roupa cerimonial, um traje cerimonial, entram numa pia batismal e dizem assim: olha, eu estou aqui me batizando por fulano, por ciclano, por Maria, por José, e me batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daí, na concepção deles e na teologia mormon, essa pessoa ela está apta a, lá no mundo espiritual, ser evangelizada, receber o mormonismo e aí aceitar o mormonismo e ser salvo. Porque mesmo ela estando lá, e mesmo ela sendo evangelizada pelos mormons lá, ela não vai poder ser salva porque ela não se batizou. Ela não tem mais um corpo. Então é preciso que alguém faça isso por eles, que alguém se batize por procuração, para que essa pessoa então possa alcançar a salvação dos mormons. Interpretam totalmente errado a passagem, fora de seu contexto, e infelizmente acreditam nessa heresia. Mas vamos entender um pouco essa passagem no seu contexto. Do versículo 1 ao 9, o apóstolo Paulo, ele está dando ali detalhes desta ressurreição. Ele está detalhando esta ressurreição, está explicando sobre ela. Do 20 ao 23, se você ler do 20 ao 23, Paulo está dando a ordem dos acontecimentos. Primeiro, Cristo, que é a primícia dos mortos, que Jesus Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado, Não confunda ressuscitar com reviver. Nós temos várias pessoas na Bíblia que reviveram, mas que depois morreram novamente. A ressurreição aqui é aquela eterna. Você vai ressuscitar e nunca mais vai morrer, vai viver eternamente. Desta ressurreição, Jesus é a primícia, é o primeiro. É disso que está tratando do 20 ao 23. Do 24 ao 29, o apóstolo Paulo vai tratar do reinado de Cristo e da abolição da morte. E aí então nós vemos
este versículo controverso, que é que de outra maneira, que falamos que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Pois bem, para nós entendermos essa passagem, vamos lembrar onde ela foi escrita na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, Corinto era uma cidade que chegava e saía pessoas de todas as nações, de todos os credos, todas as crenças, e ali existiam vários templos de adoração a vários ídolos, vários deuses. Ali estava o templo da deusa Diana, enfim, era um local de muito movimento, de muitos adoradores, e cada um trazia a sua crença, cada um trazia o seu Deus. E ali havia uma cidade, em Corinto, chamada Eleusis, a qual havia duas deusas que eram cultuadas, deusas da agricultura local. E os pagãos que adoravam essa deusa, eles tinham uma prática, eles iam até o mar, se batizavam nas águas, em nome dessas deusas, esperando uma ressurreição, uma vida futura melhor. Paulo, então, explicando para os coríntios a certeza da ressurreição, que ela é certa, que ela é algo garantida pelo próprio Jesus. Jesus nos mostrou isso, sendo o primeiro. Paulo vai citar esse grupo, esses pagãos que faziam essa prática, e vai dizer, e o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, até eles que entenderam tudo errado, que entenderam o batismo errado, que entenderam a ressurreição cristã errada, até eles creem, até eles se batizam. Por que não vocês? Vocês têm que acreditar. Devemos lembrar que até mesmo na cultura judaica tinha os saduceus que não criam na ressurreição. Então Paulo estava aqui explicando para eles e usando esse grupo pagão como exemplo da certeza da ressurreição, e dizendo, olha, até eles fazem isso, até eles que são pagãos, que não são cristãos, até eles creem, ainda que de forma errada, ainda que de forma distorcida, ainda que eles não entenderam nada essa prática cristã, ainda assim eles fazem. Paulo apenas usa eles como exemplo da certeza da ressurreição. Paulo não está ensinando que nós cristãos devemos nos batizar pelos mortos. Não há nisso em lugar nenhum das Escrituras. Essa foi a intenção de Paulo. Essa foi o método que Paulo usou ali para estar ensinando, para estar mostrando aos crentes de Corinto a certeza da ressurreição. Agora, os mormons, como é que eles fazem isso, né? Como é que eles refutam essa questão? Eles vão dizer, não, no texto grego não existe essa separação entre eles e nós. Porque olha aí na sua Bíblia, está bem claro eles, né? Está bem claro eles. E depois, no versículo 30, porque estamos nós? Há uma diferença entre eles e nós. Eles, os pagãos que fazem isso, nós não. Agora, os mormons, para refutar isso, vão dizer, não, esse eles não está no texto grego original. O que é um erro, porque no texto grego está lá a palavra, no grego, na terceira pessoa do plural, que significa que estão sendo batizados ou eles são batizados. Tem o eles lá, no plural. Não vamos entrar aqui em palavras gregas, pronúncia, que não é essa o nosso foco. Mas também estão completamente errados nesta questão. E foi isso o que Paulo quis dizer. Não há nenhuma chance de alguém que não recebeu a Cristo aqui, que não teve os seus pecados lavados e remidos no sangue do Cordeiro, depois da morte, de ter a sua situação mudada. A palavra de Deus nos diz que após a morte segue-se o julgamento. Não há mais nenhuma chance. Os mormons, nesse sentido, eles são universalistas.
O universalista, ele crê que no fim todo mundo vai ser salvo. Porque veja bem a situação, a pessoa que não aceitou o mormonismo, nunca foi mormon, aí ela morre e lá ela percebe que, puxa, o mormonismo estava certo, mas eu não me batizei, não tenho mais um como. E agora? E tudo que precisa ser feito então é alguém se batizar por ele, e lá ele se arrepende. Então no fim, todos serão salvos na visão mormon. Isso é mais uma heresia. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido esta passagem. Se você gostou, se você é cristão, dá um like, ajude o canal, se inscreva, ajude a evangelizar, ajude a tirar pessoas da escuridão das seitas, como eu já estive um dia, para que elas possam entrar na luz de Cristo. Seja você um canal, nos ajude. Nós somos uma organização não denominacional que pretende apenas ensinar a palavra de Deus bíblica como ela é e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.